A região norte perdeu mais de 5 mil vagas de trabalho no mês de janeiro. Vamos a Brasília conferir os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A perda de empregos no norte foi fortemente influenciada pelas demissões no comércio. Somente Amazonas e Tocantins apresentaram dados positivos. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No primeiro mês do ano foram criados 70.941 empregos formais nos 7 estados da região norte. O problema foi que o número de demissões no período chegou a 76.436, deixando um saldo negativo de 5.495 vagas. Quem mais sofreu foram os trabalhadores do comércio. O setor perdeu 5.003 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. O comércio varejista, que houve uma perda generalizada em todos os estados brasileiros. O estado do norte que mais perdeu postos de trabalho em janeiro foi o Pará. Depois aparecem Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Amazonas e Tocantins foram os únicos estados da região que apresentaram saldo positivo. No Amazonas, entre demissões e contratações, foram criadas 14 vagas e no Tocantins, 122. Uma portaria publicada hoje estabelece que os centros de especialidades odontológicas também passam a fazer parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade e serão avaliados pelo Ministério da Saúde. É uma maneira de promover a melhoria do atendimento prestado à população e até mesmo de dobrar os recursos recebidos do governo federal, se os padrões, é claro, forem mantidos, os padrões de qualidades forem cumpridos aí pelos gestores. Hoje, na região norte, existem 65 centros de especialidades odontológicas. O assunto agora é política. Deputados do Amazonas querem aumentar o número de vagas na Câmara Federal. Eles propõem que o estado seja representado por 10 parlamentares, ao invés dos atuais 8. Isso a partir das eleições de 2014. Os parlamentares amazonenses se reuniram em Brasília com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Nancy Andrighi. Ela é a relatora do processo que discute a redefinição do número de vagas no Congresso. Com uma população de 3.400.000 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010, a Assembleia Legislativa do Amazonas reivindica o aumento no número de cadeiras de 8 para 10, o que, consequentemente, aumentaria o quantitativo de deputados estaduais de 27 para 30. Será um ato de justiça ao nosso estado, que não pode ter 8 deputados, como tem outros estados muito menores e nós com muito mais potencialidade, com muito mais representatividade. Hoje, o número de vagas é definido pela Constituição Federal, que determina o limite mínimo de 8 e o máximo de 70 para cada estado, de acordo com a população de cada um. Em contrapartida, uma lei complementar de 1993 estabelece que o número de deputados não pode ultrapassar 513. Durante a audiência, a ministra Nancy Andrighi garantiu que o voto já está pronto e que pretende levar o processo a julgamento até o final de março. Isso porque, em abril, ela deixa o Tribunal Superior Eleitoral. O processo só não foi resolvido porque eu estava assoberbada com as eleições municipais, mas disse a eles que vou julgar esse processo até o final do mês de março, com certeza. A nossa bancada federal em Brasília mais forte representa o fortalecimento não só do Estado, mas da economia do Estado do Amazonas, principalmente quando a gente fala de Zona Franca de Manaus. Por hoje é isso, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira, Tânia. Pesquisadores nacionais e internacionais estão reunidos em Manaus para debater sobre as complicações da malária vivax. As informações com a repórter Amanda Morim. A malária é uma das doenças que tem preocupado bastante, ainda mais neste período de chuvas intensas. Eu converso agora sobre este assunto com Marcos Lacerda, diretor de ensino e pesquisa. Como está o desenvolvimento de pesquisas sobre a doença aqui no Amazonas? A nossa principal preocupação hoje é com o tratamento dessa doença. O parasito da malária ele se torna resistente às medicações que nós temos e a gente tem que ter a preocupação de desenvolver drogas que tratem essa doença de uma forma eficaz. O que está sendo feito para combater a doença?
Então, um tratamento eficaz é a principal medida, o diagnóstico precoce e o uso de mosquiteiros, o que certamente faz com que diminua o contato da população com os mosquitos transmissores que picam geralmente no período noturno. Doutor, qual é o balanço que você faz sobre os casos de dengue aqui no Amazonas? Bom, a gente não tivemos uma epidemia nesse ano de 2013, um controle eficiente ao longo do ano. É preciso a população entender que o controle do dengue não se faz no período de chuva, ele deve anteceder o período de chuva. Quando isso é entendido pela população, o controle de água parada nas suas casas, quando vem a estação chuvosa, a gente tem muito pouco problema com o dengue. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com você. Confira a manchete do Jornal do Comércio deste fim de semana. A arrecadação cresce e puxa a reação do PIN. A Receita Federal divulgou o resultado da arrecadação de tributos do Amazonas. O Estado arrecadou 991.900.000 em tributos federais no primeiro mês do ano, de acordo com os dados da Delegacia da Receita Federal em Manaus. O montante cresceu 5,2% na comparação com os 943.300.000 arrecadados em janeiro do ano passado, em valores nominais. Com os efeitos da inflação estimada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, dos últimos 12 meses em 6,15%, houve queda de 0,9% da arrecadação no estado. Para o presidente da FEComércio Amazonas, José Roberto Trados, resultado é sinal de que a economia do PIN está começando a reagir. Em instantes, projeto Amazônia na Copa é lançado em Roraima. Nós voltamos já já.